Como as partículas 1 e 2 têm carga positiva, ou seja, o mesmo sinal, elas se repelem, ou seja, empurram-se. Representando o diagrama de força, a força que a partícula 2 exerce é a mesma que a partícula 1 sofre, então a partícula 2 empurra a partícula 1 para cima, portanto essa força F12 tem componente apenas no eixo y, a qual é positiva, considerando o sentido positivo para cima. A expressão para a força é dada pela lei de Coulomb, cujo módulo é obtido pela equação 21.4, sendo r a distância entre as partículas. O módulo de F12 é igual a 1 sobre 4πε0 multiplicado pelo módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 dividido pelo quadrado da distância entre as duas partículas. A distância é d, então a expressão torna-se 1 sobre 4πε0, que multiplica o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 dividido por d ao quadrado. Usando valores, o resultado é de aproximadamente 1,598 newton. Na solicitação B, adiciona-se a partícula 3, a qual também possui carga positiva. Portanto, repele ou empurra a partícula 1 para longe. Então, F12 continua tendo apenas componente no eixo y, já F13, que é a força provocada pela partícula 3 na partícula 1, tem componente no eixo x e também no eixo y. E o ângulo que o vetor F13 faz com o semi-eixo x negativo é de 30 graus, porque conforme o enunciado, a disposição das três partículas forma um triângulo equilátero, no qual os ângulos internos são iguais a 60 graus. Então, se for traçada uma linha horizontal na partícula 3, que é uma ponta do triângulo, o ângulo é de 30 graus acima da horizontal e 30 graus abaixo. Decompondo F13, lembrando que para a componente em que o ângulo está colado, ou seja, no cateto adjacente, usa-se o cosseno, e considerando os sentidos positivos para cima e para a direita, F13x é igual a menos, porque aponta para a esquerda, F13 vezes o cosseno de 30 graus. E na componente que é oposta ao ângulo, usa-se o seno. Por isso, F13y é igual a F13 vezes o seno de 30 graus. Expressando a força sobre a partícula 1 na forma vetorial, ela é igual à soma de F12 com F13, e separando por componentes, no eixo x, ao negativo de F13x, e no eixo y, F12y mais F13y. Então, aplicando novamente a lei de Coulomb em cada eixo, F1x é igual a 1 sobre 4πε0, que multiplica o negativo do módulo de Q1 vezes o módulo de Q3, dividido pelo quadrado da distância entre as duas partículas, isso multiplicado pelo cosseno de 30 graus. Usando valores, o resultado é de aproximadamente menos 1,384 newton. E a força no eixo y é igual a 1 sobre 4πε0, que multiplica o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2, dividido pela distância ao quadrado, que é d, mais o módulo de Q1 vezes o módulo de Q3, dividido pelo quadrado da distância d, vezes o seno de 30 graus. O módulo de Q1 e o quadrado de d são comuns, portanto eles podem ser evidenciados. E usando valores, o resultado é de aproximadamente 2,397 newtons.
Então o módulo da força é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes, e resulta em aproximadamente 2,768 newtons.